Fala pessoal, nesse nosso novo capítulo aqui hoje a gente vai falar de candlestick. Bom, existem diversos padrões de candlestick, a ideia não vai ser passar por todos esses padrões, né? Se não me engano existem catalogados 63 tipos de candlestick diferentes que possuem inúmeros padrões também, mas é fazer com que vocês entendam o que? Qual o conceito do candlestick, como nós aplicamos nas nossas operações com de respeito a 3 únicos padrões: padrão de reversão de alta, padrão de reversão de baixa e o de continuidade do preço da ação. Então, vamos voltar lá nos primórdios agora, apenas para entender de onde surgiram os candlesticks. Os candlesticks surgiram no Japão no século XVIII. Ele foi utilizado, foi desenvolvido pelos comerciantes de arroz japoneses. Na época o arroz era o principal commodity do Japão e eles precisavam desenvolver alguma técnica para eles poderem fazer esse acompanhamento de preço nas suas negociações. Então, é acreditado hoje a codificação dos candlesticks, o desenvolvimento e criação a um cidadão chamado Roma Munehisa, lá no século XVIII no Japão. E ele foi trazido para o mundo ocidental, para aqui para os Estados Unidos, apenas na década de 80, por um cara chamado Steve Nielsen. Steve Nielsen estudou esses padrões todos, ele trouxe para os Estados Unidos, ele começou a difundir dentro do mercado americano, ele tem diversos estudos também já publicados, e quando ele publicou um livro específico, em 89 apenas, chamado Japanese Candlestick Charting Techniques, esse livro ele tomou uma proporção muito grande e o mercado, o New York Stock Exchange, com a Dow Jones aqui nos Estados Unidos, o mercado financeiro, eles gostaram da técnica e implementaram aqui na Bolsa de Valores. Então, de novo, apesar de ter sido na teoria recentemente trazido aqui para os Estados Unidos, apenas na década de 80, mas o candlestick ele foi desenvolvido lá no século XVIII por comerciantes japoneses. E nós vamos passar aqui por esses 3 padrões. A minha ideia aqui não é fazer ninguém decorar nada, até porque eu não conheço todos os nomes, existem diversos tipos de candlestick diferentes, Você tem martelo, hammer, estrela cadente, a shooting star, engolfo de alta, engolfo de baixa, doji, bebê abandonado. Cara, a ideia não é essa, a ideia é você entender o quê? Como as forças de compra e de venda elas atuam na formação do candlestick e como a gente entende os padrões de reversão para alta, para baixa ou de continuidade do preço daquele ativo. Então vamos ter um pouquinho de tempo de tela agora que eu vou passar para vocês os principais tópicos em termos de formação do candlestick, quais são esses padrões e como que a gente aplica ele no nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, vamos lá. Como que nós fazemos a leitura de um candlestick? Vamos começar entendendo como é que é composto o candle, O candle, basicamente, ele é composto de 2 partes. Um corpo, aqui representado pela cor verde, então significa que ele é um candle de alta. E eu tenho sombras, que são esses fiapos que saem da cabeça do topo do candle e dos pés do candle. O que eles representam? O corpo ele representa o quê? O valor de abertura desse candle e um valor de fechamento. E as sombras são os valores que chegam na mínima daquele candle e na máxima daquele candle. Lembrando aqui para vocês que cada candle ele representa um tempo gráfico específico. O que isso quer dizer? Se a gente está operando num tempo gráfico de 5 minutos, cada candlestick representará 5 minutos da sua operação. 10 minutos, cada candlestick representará 10 minutos. Um gráfico diário, cada candlestick representará aquele movimento do preço daquele específico dia. Então, se estivéssemos falando de um gráfico de linha aqui, como estaria representado por esse candlestick? Ele teria feito uma abertura aqui, chegaria numa mínima, iria lá em cima para uma máxima e depois, ao final do dia, encerraria o seu preço aqui, nesse nível aqui desse fechamento. Então, isso aqui seria mais ou menos o comportamento do gráfico. Gustavo, pode ser o oposto, ele abrir, atingir uma máxima, depois ele vir numa mínima e ir até o fechamento? Pode. É possível? Mas é muito pouco provável, porque a gente estaria falando que esse gráfico teria um comportamento que ele abriria aqui, ele iria lá em cima para uma máxima, depois viria cá embaixo numa mínima, depois ele subiria tudo de novo para fazer esse fechamento aqui.
É possível, mas é pouco provável. Então, o mais provável que ele fez dentro do comportamento dele foi esse gráfico aqui, que ele abriu, chegou numa mínima, teve uma máxima lá em cima e encerrou nesse ponto aqui. Como funciona para os candles negativos, né, os candles de baixa? É a mesma coisa, só que o oposto. Ele tem o seu valor de abertura aqui, representado, seu valor de fechamento aqui no topo do candle. Ele atingiu uma mínima e ele atingiu uma máxima. Como seria esse comportamento desse candle? Seria o oposto, né? Ele teria feito uma abertura aqui, atingiria uma máxima, depois viria cá embaixo aqui numa mínima, depois ele encerraria aqui nesse nível desse fechamento aqui. Vamos verificar agora, como eu falei anteriormente, quais são os padrões de reversão de alta. Né? O que é mais importante a gente entender aqui é que cada candlestick, pelas combinações que eles fazem uns com os outros, então eu não vou me atentar aqui aos nomes, eu vou me atentar muito mais pelo comportamento de um candlestick, né, onde uma força compradora ela encontra uma resistência de uma força vendedora, daí ele vai ter um candle de alta ou um candle de baixa, e como associando um candle com o outro, ele cria determinados padrões que você verificando, se você está numa zona de suporte ou numa zona de resistência, você encontra padrões de reversão, isso é que é o mais importante para você avaliar como um indicador adicional para a sua operação. Então, vou começar aqui, eu coloquei aqui 8 padrões de reversão de alta e 8 padrões de reversão de baixa, que são os, na minha opinião, os que eu mais utilizo dentro das minhas operações, isso atrelando, concatenando com os demais indicadores que eu uso dentro das minhas operações. Então, o primeiro, que é muito famoso, é o engolfo de alta. Então, vamos supor que eu tenho um gráfico que ele venha caindo, né? Eu tenho uma tendência de queda, e quando eu chego numa zona de suporte, eu encontro um engolfo de alta bem ali onde ele está, com alguns outros indicadores me mostrando que ele pode ter uma reversão. Então, a gente para pensar nu e cru aqui, o que esse engolfo de alta ele representa? Eu tinha uma força de venda desse tamanho aqui, né, que querendo vender esse papel, no tempo gráfico seguinte, no minuto seguinte, vamos falar assim, que está tratando aqui de um tempo gráfico de minuto, no minuto seguinte eu tive uma força compradora maior e que praticamente engoliu aquela força vendedora. Então isso ele me dá um indicativo do quê? Que os próximos candles serão candles de alta, porque esse preço ele teve uma força grande para ele poder começar a subir. Então, se eu vinha numa tendência de queda, aqui eu tenho um padrão de reversão para alta. Um segundo muito famoso é o Doji. O Doji ele é representado por 3 candles e ele está representado por essa cruz aqui embaixo. E o que o Doji ele indica para a gente? O que ele mostra para a gente? Que eu tinha uma força vendedora grande, que eu encontrei uma resistência nesse ponto aqui, dessa cruz, e essa resistência, o que ele quis dizer? O pessoal vinha vendendo, 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 de repente, opa, para aqui, não vou continuar vendendo e vou ter uma força de compra logo em seguida. Eu tive uma abertura aqui nessa compra, cheguei a uma alta aqui que ele passou de 50% desse candle de venda e eu tive um fechamento desse candle aqui acima desse 50%. O que isso me quis dizer? Ele não somente ele conseguiu frear a queda, como ele teve uma força bem suficiente para poder o quê? Olha, eu tenho mais gente comprando nesse momento, muito provavelmente eu vou ter uma tendência de alta agora aqui. Então o Doji, quando você encontra essa cruz, principalmente dentro de uma região de suporte, e você encontra esse comportamento, com um candle verde a seguir de um Doji, eu tenho uma probabilidade muito grande, se eu estiver avaliando com os demais indicadores, que esse meu padrão aqui ele vai sofrer uma reversão de alta. Um terceiro, martelo. Por que martelo? Essa figura aqui ela se assemelha um pouquinho ao martelo. E vamos avaliar com calma o que esse candle quer dizer. De novo, eu vinha num movimento de baixa, de queda. A força vendedora veio, ele chegou numa mínima aqui, mas eu tive
uma força, antes de fechar, eu tive uma força compradora, mesmo que pequena aqui nesse quadradinho aqui que eu estou colocando, de gente que queria o quê? Olha, eu quero comprar isso, eu não quero continuar vendendo. Então ele fez essa sombra aqui no final. No momento seguinte, no tempo gráfico seguinte, ele me fez esse martelo, que foi o quê? Vinha essa força vendedora que chegou a colocar a mínima cá embaixo, mas eu tive uma força compradora muito forte que me fez fechar aqui em cima. Então ele já tinha dado uma sinalizada, olha, eu tenho gente querendo comprar aqui, esse candle aqui é um candle positivo e que ele me concentrou a grande maioria de força aqui em cima porque ele fez uma abertura aqui e encerrou acima de sua abertura, apesar da força vendedora ter jogado ele lá para baixo, mas ele teve força suficiente para reverter esse movimento. E o que ele me fez no momento seguinte? Ele colocou um candle de força logo no momento seguinte. Então ele está representando aqui, na verdade, se eu somo esse candle aqui com esse aqui, eu tenho um valor expressivo muito maior de compra do que de venda. E se, de novo, se eu estou falando que eu estou analisando dentro de uma região de suporte, a tendência para esse papel aqui ele reverter e começar a subir, ele é grande também. O seguinte é o martelo invertido. Basicamente o mesmo comportamento. Eu tenho esse candle aqui com essa sombra aqui embaixo, um candle de força maior ainda, né, de compra no terceiro momento, e o meu martelo está invertido, ele está com a cabeça para baixo aqui. O que isso ele quis dizer? Na hora que eu fechei o meu preço aqui, o momento seguinte de abertura dele, ele foi lá embaixo. Então eu tive um gap de baixa muito grande. Então ele me abriu aqui, só que ele conseguiu reverter esse gap de baixa. Qual foi a sinalização que ele deu para o mercado? Olha, o preço ficou muito barato de repente, porque eu tive um longo gap de um momento para o outro, daqui para aqui, aonde o preço caiu muito bruscamente, mas eu consegui o quê? No momento seguinte, reverter com uma força absurda. Então ele quis dizer o que para o mercado? Olha, esse meu preço aqui está barato, então as pessoas começaram a comprar, compraram e me jogou o preço cá para cima de novo, fechando acima da máxima do antigo candle de venda. Então isso aqui é um claro sinal também de que o ativo ele tende a subir. O quinto é o Marubozu de alta. Isso aqui explica um pouco também por que a gente não se atenta muito nos nomes para se decorar. Mas vamos lá, o que ele quer dizer? Ele está bem claro aqui nessa figura. O papel vinha no movimento de queda, ele fez uma abertura aqui, chegou numa mínima e fechou aqui. No momento seguinte, ele teve um gap desse tamanho de alta e ele colocou um candle de força absurdo aqui. Então, isso aqui já está sinalizando para você que eu tenho muito mais gente comprando do que vendendo esse ativo nesse momento. Então, ele também é um claro indicador de reversão da tendência para alta. E nós temos também o que? O Harami de alta. O Harami de alta ele é representado por um candle de força de queda muito forte, só que no momento seguinte ele tem um comportamento de um gap de alta para fazer a abertura aqui, nesse ponto aqui. Quando ele traça esse gap aqui, o que ele sinalizou para o mercado? Algo parecido com um martelo invertido. Olha, veio um candle de força muito forte, o preço ficou barato, então por eu ter aberto o próximo com um gap, a sinalização para o mercado foi que o preço ficou barato e o mercado respeitou esse preço. Então eu tive uma força compradora aqui no momento seguinte grande, com um fechamento também ficando acima de 50% do meu candle de força negativo. Isso sinaliza para você também uma reversão do papel. O seguinte é o Piercing Line. O Piercing Line, de novo, ele vem também com um candle de força negativo. Ele abre num gap negativo aqui, só que, mesma coisa, eu indico que eu tenho uma força alta vindo nesse sentido para cima.
o que me dá uma clara indicação de que um próximo movimento, ficar atento, porque ele tem a tendência a continuar subindo. Existem algumas sinalizações que é importante nós entendermos pelo mercado e pelos padrões, pelas combinações dos candles, o que os preços querem dizer. Se está barato, se está caro, se viu uma força de venda ou uma força de compra muito forte, o que ele quis demonstrar para você. Então, é como se fosse um alfabeto, você está sempre tentando interpretar e ler aquele comportamento específico do que quer dizer para você a linguagem do candlestick. E o último é o kicker de alta. O kicker de alta acho que é o mais fácil para se entender aqui o porquê que é claramente uma reversão. Nós tivemos aqui uma tendência de baixa, onde tinha uma abertura nesse ponto aqui, chegou numa mínima cá embaixo, ele fechou aqui embaixo ainda. O momento seguinte foi um gap de alta enorme. E não somente eu tive esse gap de alta aqui, para o momento seguinte, para a abertura, como ele fez um candle de força logo em seguida. Então, quer dizer, é muita gente comprando esse papel. Para ele sustentar um movimento de queda, a probabilidade é muito baixa. Então, é mais um indicador que esse ativo ele vai mudar a reversão dele para se tornar positivo, para se tornar uma tendência de alta. Quando a gente fala dos padrões de reversão de baixa, basicamente a gente está falando do oposto. Né? Então, nós temos aqui os mesmos 8 representados na alta para baixa, com o mesmo raciocínio lógico que eu vinha desenvolvendo porquê da reversão de tendência para alta. Então, eu não vou me atentar muito nos detalhes aqui. Eu vou disponibilizar para quem quiser esse diagrama para vocês dos candlesticks. Mas quais são os principais aqui? Eu tenho um engolfo de baixa. Então, o engolfo de baixa ele é representado por quê? Após um movimento que eu vinha numa crescente, numa tendência de alta, ele me coloca um candle longínquo extremamente para baixo. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou numa região de resistência, aqui agora eu não vou mais falar de região de suporte, vou falar de resistência. Quando eu encontrar esses padrões numa região de resistência, e a gente já viu isso no capítulo que eu trato de suportes e resistência, a tendência para reversão dessa tendência é alta, porque eu estou tendo uma força vendedora muito maior aqui agora do que eu tinha de compradora. O Doji, ele manteve o mesmo nome. Recorde-se que na reversão de alta, eu tenho o Doji cá embaixo. Aqui na reversão de baixo, eu tenho o Doji cá em cima. E eu tenho o quê? A inversão também do candlestick. Eu tenho um candlestick de baixa muito maior do que o de alta na sequência de um Doji. Então, de novo, se eu estou numa região de resistência, isso aqui é um indicativo que esse papel na sequência ele vai cair. O Shooting Star, que é o martelo invertido, só que ao invés de estar embaixo, ele está em cima. Né? Então ele vem subindo, de repente ele encontra o quê? Ele encontra uma grande resistência aqui de força vendedora, o que é comprovado depois por esse candle a seguir aqui. Então ele é mais um indicador também do que esse papel vai começar a cair depois disso. O enforcado é muito fácil de visualizar nos gráficos, porque tem esse comportamento aqui, esse diagrama aqui, que parece, né, de longe assim, uma pessoa que está enforcada lá em cima, coitado. Mas o que ele quer dizer com isso? Eu vinha subindo e aqui ele fechou o preço nesse momento aqui, nessa linha aqui ele fechou o preço no segundo candlestick. Depois ele fez um gap de baixa e confirmou esse gap de baixa com um candle forte também, vindo aqui para baixo. Então, quer dizer, há ligeiramente uma tendência de baixa na sequência desse papel. Por que eu sempre falo ligeiramente, possibilidade? Porque acaso pode ocorrer. Por isso que na análise técnica, na análise gráfica, é sempre importante não apenas saber interpretar, mas você concatenar com demais indicadores. Então eu comecei no capítulo 1, né, dessa minha explicação aqui. No primeiro vídeo eu coloquei o que? Eu coloquei suportes e resistências. No segundo eu estou colocando candlestick. E esses padrões aqui que são os que eu utilizo em regiões de suporte e de resistência. Marubozu de baixa, a mesma coisa que o de alta, só que o invertido. Então aqui a gente tem o que? Um comportamento também de queda desse papel representado por esse candle de força enorme aqui de venda
logo após ele ter feito um fechamento cá em cima do preço. Então eu tenho uma força vendedora muito maior do que a compradora aqui, que me dá um indicador de queda também. O Harami de baixa, que ele lembra muito o engolfo de alta, né? Na verdade aqui o que eu estou querendo dizer é o quê? Não é um engolfo de baixa, ele é o inverso do engolfo de baixa, mas só que eu tinha um candle de força muito forte aqui de compra, só que de repente o que ele faz? Ele me coloca um gap relativamente grande de venda e confirma esse gap na sequência desse candle. Então, como eu fechei aqui, eu acabo tendo o quê? Um indicador alto de reversão do preço. De novo, relembrando, tratando-se de regiões de resistência aqui para essa reversão de baixa. Tempestade eu vinha subindo com o meu preço e de repente o que ele faz? Me joga aqui para baixo de novo. Na hora que ele joga para baixo, ele teve um gap de alta aqui, só que esse gap de alta ele encontrou uma resistência grande de força vendedora que derrubou o preço de novo. Na hora que ele derruba o preço, é importante avaliar o quê? O momento seguinte do tempestade. Tá? Por isso que é importante vê-lo ao longo das regiões de resistência. E o kicker de baixa, que é o inverso do kicker de alta, e que está bem representado aqui, o papel ele vinha subindo bastante, e ele fez um gap absurdo de abertura para o momento seguinte, confirmando com uma queda. Então eu tive esse tamanho aqui de força, praticamente de força de resistência vendedora em relação à tendência do preço. Então ele faz com que o preço ele se reverta. Então, pessoal, esses são os padrões de reversão de alta e os padrões de reversão de baixa. Quando a gente coloca lado a lado, a gente vê que é como se estivesse num espelho. Eles são bem similares, né? A gente está falando o quê? No que eu tenho a tendência de alta, eu sempre coloco como principal zona para você avaliar o comportamento desses padrões a área de suporte, quando eu estiver falando de reversão de alta, e a área de resistência, quando eu estiver falando de reversão de baixa. Mas se você colocar um na frente do outro, basicamente a gente está falando de quê? Estou colocando um na frente do espelho. Tá? Ele é o oposto do outro, basicamente. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de padrões de reversão de alta e padrão de reversão de baixa dentro de um gráfico, vamos pegar um gráfico aqui, cenário real. Eu abri aqui aquele gráfico da Vale que a gente estudou as zonas de suporte e resistência, né? Inclusive identificamos aqui uma grande área de resistência aqui em cima, uma grande área de suporte. Vou mudar o gráfico aqui, lembrando que a gente está falando do gráfico diário, tá? Então mudei para candlestick. Cada candle representa dentro desse gráfico aqui um dia de operação. E vamos avaliar aqui dentro dos suportes, da resistência, a gente encontra alguns daqueles padrões que a gente acabou de verificar. Vou aproximar aqui um pouquinho, muito provavelmente a gente vai ter. Aqui já achamos um, que é o Harami de alta. Bem aqui na base aqui do gráfico, isso aqui é o Harami de alta. Então quando a gente verificou, né, que quando quebrou essa linha de tendência aqui para cima, a gente colocou um ponto de compra aqui, a gente teve mais um indicador que foi um Harami de alta bem na base, bem aqui no suporte aqui, que fez com que esse preço fosse lá para cima. Vamos avaliar algum outro aqui, principalmente quando ele quebra essa tendência aqui. Por exemplo, aqui eu já tenho um engolfo de baixa. Então isso aqui ele já está me sinalizando também uma reversão de tendência. Veio para um doji que confirmou aqui, ó, toda essa queda aqui agora. Seguindo adiante. Olha só, aqui eu tenho um martelo invertido. Esse martelo invertido aqui, olha o que ele fez com o preço. Se a gente colocar aqui uma régua de medição, olha aqui, ó, o preço depois disso aqui subiu 45%. Então eu estou falando de quê? De uma região de suporte, onde ele teve esse martelo invertido. Ele chegou aqui em cima, olha o que ele teve. Um engolfo de baixa.
claramente, como eu mostrei para você aqui, bem aqui no topo do gráfico teve um engolfo de baixa. Esse engolfo de baixa já me trouxe o preço cá para baixo aqui de novo. Então é dessa forma, pessoal, avaliando o que? O comportamento dos candles e avaliando dentro das áreas das regiões de suporte e resistência. Então, se eu já tenho mapeado essas regiões de suporte e resistência, mais um motivo para a gente ter o quê? Uma atenção com os padrões de candle, que eles te dizem muito, eles te indicam muito o caminho, a tendência que aquele ativo ele vai seguir com o seu preço. Bom, tem alguns outros aqui muito bons também, como por exemplo, olha esse aqui, bem nessa região aqui, dessa resistência dentro do canal, ele fez um Marubozu de alta, bem aqui. Esse Marubozu de alta ele jogou até a próxima resistência. Aqui ele colocou de novo, olha, o outro candle de força, que ele jogou lá para cima. Aqui em cima ele colocou um candle de força negativo, então ele veio com o papel já andando de lado até fazer esse engolfo de baixa aqui. Então, diz muito, né? Candlestick, se você tem os principais padrões de reversão mapeados na sua cabeça, mas antes de se decorar os nomes de cada um, se você no conceito você consegue avaliar, sempre colocar em mente, né, que existe uma força de compra contra uma força de venda, como se fosse um cabo de guerra, e como é que isso é representado dentro das barras e sombras, isso diz muito para você em relação ao comportamento do preço. Colocando eles com outros indicadores, como os suportes, as resistências, os movimentos de continuidade de preço, como o ADX, as médias móveis, os demais que eu vou começar a introduzir aqui para vocês, você consegue ter no final um mecanismo de avaliação de comportamento de preço de ativos muito bom, que é o que vai ser o seu próprio trade system, né? Que vai te dar os exatos momentos para você comprar e vender um ativo. Então o candlestick ele é mais um grande indicador, né? Que no meu caso específico eu utilizo muito para avaliar o que? Depois que eu mapeio essas zonas de suporte e resistência, eu fico atento a esses comportamentos para avaliar esse padrão de reversão. Bom, é isso, galera. E por fim, quero deixar essa referência bibliográfica aqui. Num dos meus primeiros vídeos que eu falo de referências, né, eu menciono o Gregory Morris, e esse livro dele, o Candlestick Charting Explainer, ele coloca muito desses conceitos que eu resumi aqui bastante para vocês em relação a forças de compra, forças de venda e como eles estão representados dentro dos candlesticks. Então esse livro aqui é um livro que eu recomendo, tá? Me foi muito útil, então ele consegue colocar quase todos os padrões de candlestick, os 63 que eu mencionei anteriormente, mas de uma forma muito didática, de uma forma que não necessariamente você precise decorar. Eu fujo muito de tudo que quer te doutrinar, que quer te fazer com que você memorize, que você esteja ali, né? Eu prefiro muito mais seguir pelo caminho da lógica e do bom senso, né? Porque na verdade, quando a gente está falando de formação de preços e levando em consideração que a gente está falando de uma ferramenta que foi criada no século XVIII por comerciantes de arroz, ele possui um fundamento baseado em bom senso, né, que são o quê? Os momentos de abertura daquele preço, do fechamento do preço, a máxima que ele atingiu no dia, a mínima que ele atingiu no dia e como que eles se relacionam entre si. Então, o Candlestick Charting Explainer, do Gregory Morris, ele coloca muito nós nesse caminho de pensar, né, como funcionam as forças do mercado. Então eu estou deixando aqui também um link da Amazon na descrição do vídeo, tá? Com o link desse livro que para mim foi fundamental dentro do meu processo de estudo.